Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Vitor e você está no canal Zerei Quase Nada. Hoje nós vamos falar sobre Death Stranding. Que jogo sensacional! Galera, eu acho que cada dia que passa fica mais evidente que Death Stranding acabou sendo bastante injustiçado, né? Eu particularmente vejo bastante pessoas agora falando bem do jogo. No começo tinha muito aquela história, né, de que o jogo era só simulador de carteira e tudo mais, tinha aquela zoeira. Muita gente grande falando que o jogo era chato, que o jogo era monótono, que você não fazia nada, só caminhava. Mas eu acho que foi passando os anos, e aí veio a versão Director's Cut, e parece que cada dia mais as pessoas estão dando uma chance para Death Stranding. E eu fui uma dessas pessoas. Quando saiu o jogo, eu não jogava mais tanto videogame, nem não jogava jogos em geral. Vi alguma coisa ou outra só no YouTube e acabei não me interessando pelo jogo. Depois, quando eu voltei a jogar com mais intensidade, eu, por, por coincidência, acabei vendo um vídeo bem interessante de Death Stranding. E falei, nossa, esse jogo aqui é aquele que o pessoal falava mal, ficava zoando. E eu resolvi dar uma chance. E para mim foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer no quesito jogo para jogar, entendeu? Por que que o Death Strand ele é tão interessante, na minha opinião? Eu acho que ele consegue pegar o básico de um jogo, que são as três camadas eu diria aqui, do gameplay, da história e da trilha sonora, e ele consegue fazer muito bem os três e consegue amarrar muito bem os três. Eu acho que quando você limita o jogo só como caminhar, eu acho que você não entendeu a, a pegada do jogo. E também tem uma questão de estilo, né? Tem pessoas que realmente não vão se identificar com o estilo do jogo. É um jogo que em certos momentos são mais parados, é um jogo que em certos momentos a história não é tão fácil de entender, mas para mim foi um jogo que se mostrou muito bom em recompensar quando você supera desafios. Eu ainda não joguei nenhum jogo estilo Souls-like, não é um estilo que a princípio me chama tanta atenção, mas pelo que eu escuto as pessoas falando, eu acho que o Death Stranding, de uma maneira diferente, consegue trazer esse mesmo sentimento, porque no Souls-like o pessoal fala muito que o jogo é difícil, mas quando você consegue passar de determinada fase, determinado boss, a sensação de recompensa é muito grande. E o Death Stranding, ele dá essa sensação. Mas ele dá essa sensação quando você resolve os desafios do caminho, da estrada, da jornada. Então, o que o Kojima fez para mim é uma obra de arte porque ele pegou o que é um ato banal, que é caminhar, e transformou isso numa coisa jogável, num desafio que te faz evoluir na história e faz você querer desenvolver a história para chegar no final. Como eu havia falado, eu acho que as três bases principais de um bom jogo, né, ou as três bases principais de qualquer jogo, a história, a trilha sonora e o gameplay. Por que que pra mim Kojima fez muito bem? Porque primeiro na gameplay. Quando ele pega o ato de caminhar e transforma no desafio, a gente tem vários elementos que são incluídos no, no jogo, né? Então tem o terreno, que são vários tipos, né, de relevo. Você tem planícies, você tem rochedos, você tem pedregulho, você tem espécie de deserto, você tem uma espécie de floresta, você tem montanha, você tem vale, você tem rio. Então, é uma série de dificuldades que para cada uma existe uma função ali dentro do jogo. Se você desempenhar ela bem da maneira correta,
o seu desafio se torna menos difícil, vamos dizer assim. Então, quando você enfrenta as paisagens diferentes, porém você usa a, a armadura certa, vou falar armadura, mas não é, né? Quando você usa o exoesqueleto correto, quando você usa as armas corretas, quando você carrega a carga da forma correta, você vai vendo que o seu desafio vai ficando menos difícil e você vai entendendo como que você pode fazer aquilo da melhor maneira possível. E tudo isso é vinculado a uma trilha sonora que é fenomenal. Desde o início do jogo, você já é convidado a entrar no mundo de Death Stranding pela trilha sonora. Eu acho que o Kojima ele consegue trazer a emoção que o jogo pede, ou trazer a emoção que o jogo quer passar pela música. Vocês estão escutando aí de fundo a música durante aí as minhas gameplays, e não tenho o que reclamar, assim, eu até brinco que dificilmente eu lembro de uma trilha sonora de um jogo, né, salvo algumas exceções, mas a trilha sonora do Death Stranding, eu acho que foi a primeira que me marcou, assim, de fato. Tanto que eu vejo muito review do pessoal falando assim, nossa, a trilha sonora é muito boa e tal. E eu fico lembrando do jogo e falo assim, nossa, não lembro de, não lembro de nenhuma música desse jogo. Mas o Death Stranding, que trilha sonora envolvente. Talvez tenha um pouco a ver também com o estilo de música que eu gosto, mas eu acho que casou muito bem com o estilo do jogo. Então, quando você une a trilha sonora, o gameplay e a história, faz todo sentido o jogo ser de caminhada. O jogo é de caminhada porque precisa ser assim. Você começa naquela dificuldade, caminhando 20 minutos, 30 minutos, porque no final você vai entender que o seu esforço ali foi necessário para que você conseguisse evoluir e transformar aquele percurso de meia hora, sei lá, em 2 minutos. Então, eu acho que não faria sentido o jogo ser rápido no começo. Você ter carro, você ter um, um avião, sei lá, um helicóptero, não faria o menor sentido, porque você só consegue construir o sentimento de evolução no jogo começando assim. E eu acho que o jogo é tão injustiçado porque isso não é algo tão incomum, se a gente for parar pra ver. Quantos jogos a gente não começa zoado, tipo, que você fica ali horas para você desenvolver seu personagem e fazer ele matar os monstros melhor, ele conseguir correr melhor, você conseguir passar da fase. Death Stranding é a mesma coisa, só que com uma pegada diferente, e isso é muito interessante porque deixa o jogo muito mais criativo. Ao invés de você pegar um personagem, evoluir ele para matar mais personagem, para ficar mais forte, para sua arminha ficar melhor, para sua armadura ficar melhor. Ao invés disso, ele transformou essa pegada de evolução que muitos jogos fazem em algo totalmente único, algo totalmente novo. Então eu acho que Death Stranding tem muito mérito nisso. O jogo não é perfeito, logicamente. Acho que em certos momentos o jogo acaba se perdendo em alguns momentos da história em que certas coisas ali não casam exatamente com a história e dá uma leve sensação de que o jogo encheu linguiça em uma parte ou outra, mas eu acho que isso são pontos muito pequenos perto da grandiosidade do jogo. Atualmente eu estou com cerca de 30 horas de jogo. Não lembro exatamente qual que é a porcentagem que eu tô. Não cheguei, não zerei o jogo ainda. Mas se eu não pudesse mais jogar o jogo e tivesse que parar por aqui, para mim já teria valido a pena, mesmo não tendo zerado. Porque a evolução que eu já consegui nessas 30 horas já é muito interessante. E pelo que eu vejo o pessoal falando, ainda dá para melhorar muito, dá para você evoluir muito no jogo. E se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que eu estou em torno de uns 75% do jogo concluído já, da história concluída. Então, obviamente, eu não tenho
não tenho como defender o jogo 100%, porque eu não zerei, e aí pode ser que tenha alguma coisa muito zoada no final, talvez possa ter, mas eu acredito que não. Acredito que esse jogo vale a pena você experimentar, se você tiver a oportunidade. Eu tô jogando a versão de PlayStation 5, e mesmo nessa versão Director's Cut, ainda tem alguns bugzinhos, algumas coisas. Bug no sentido de, às vezes, alguma escalada ali sua falha, meio que aleatoriamente, ou você não sobe num lugar que você deveria subir de primeira. Mas, de novo, eu acho que são pontos muito pequenos, perto de tudo que foi criado ali no jogo. E eu acho que só para terminar, eu queria ressaltar essa variedade de coisas que você pode fazer no jogo. Além de você ter todo esse desafio da caminhada, você vai liberar veículos, você vai construir estradas, você vai liberar armamento. Você tem armamento letal, você tem armamento não letal, você tem arma de choque. As suas armas evoluem, os seus equipamentos evoluem, sua bota evolui, sua luva evolui, as suas estruturas evoluem, você libera tirolesa, você faz ponte, você tem o triciclo, você tem a caminhonete. Tem a questão que o jogo tenta trazer, que eu confesso que não entendi muito bem, que é a parte comunitária do jogo, né? Que é uma construção de um outro player vem pro seu mundo e te ajuda, você pode retribuir com curtidas. Tem inimigos das mais variadas formas, tem um inimigo vivo, tem um inimigo morto. Não vou dar muito spoiler aqui para não. Eu sei que o jogo já é um pouco mais antigo, mas sei que muita gente não jogou, então não vou dar spoiler do que isso significa exatamente. Então, e tem armas específicas para esse tipo de inimigos. Tem granada de fumaça. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você consegue levar, carregar, modificar na sua paisagem, no seu mundo. Tudo para deixar a experiência mais rápida e com a sensação de que o seu trabalho tá valendo a pena, entendeu? De novo, acho que se você tem essa oportunidade, jogue Death Stranding. Acredito que é um jogo grande, sim. Talvez a maioria das pessoas não vá conseguir zerar, mas o tanto que você conseguir jogar, acho que já vai valer muito a pena. Então, deixo aqui a minha recomendação. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!